Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do canal, né? E nos acompanhe também nas nossas redes sociais no Instagram. E hoje, claro, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas reflexões, nós vamos falar de um tema muito interessante: amigos e inimigos, né? Quando a gente reflete sobre essa questão, né, dos inimigos que nós temos, a gente precisa incluir nessa reflexão os amigos, né? Porque nós necessitamos de ambos na nossa caminhada. Essa é uma questão interessante, porque quem são e como agem os nossos amigos e os nossos inimigos? Cada um de nós, cada criatura tem o seu papel no palco da vida, né? Nós podemos ser amigos de certas pessoas e podemos também ser os inimigos de outras pessoas. Isso porque nós somos espíritos imperfeitos, né? Num planeta ainda de provas e expiações, né? Onde existem esses antagonismos e muitas vezes nós não nos encontramos afinados uns com os outros, não é verdade? Pois é. Amigos, quem são amigos, né? Amigos são bênçãos no nosso caminho, na verdade, são como se fossem alavancas de sustentação na nossa vida, né? Os amigos enxergam os nossos acertos, eles nos estimulam a sermos melhores, a darmos sempre o melhor de nós mesmos, nos ajudam a superar os obstáculos, as dificuldades, é aquele que se alegra com as nossas conquistas, né? Como se fossem deles mesmos. É aquele que nos encoraja a seguir em frente ante os desafios da vida, que nos escuta, que nos acolhe, né, que nos auxilia a corrigir a caminhada. É aquele que, apesar de enxergar os nossos defeitos, continua ao nosso lado, né, a nos impelir a sermos melhores, a nos melhorarmos continuamente. Então, o amigo é esse companheiro que nos dá forças para continuar, mesmo se não estiver por perto, né? Aquele que está sempre pronto a nos estender as mãos. E para nós, seres humanos deste planeta, é muito fácil e confortável amar os nossos amigos, né? Porque nós temos com eles afinidade, sintonia, ternura, confiança. A companhia do amigo, ela é sempre prazerosa, né? Nós nos sentimos bem na companhia dos nossos amigos, porque o pensamento de bem-querer nos envolve em vibrações energéticas mais elevadas. E os nossos inimigos, né? Claro que não tem como a gente ter pelos nossos inimigos, né, por aquele que muitas vezes quer o nosso mal, ter os mesmos sentimentos que nós temos pelos nossos amigos, né? Como é que nós vamos ter a mesma ternura e a mesma confiança com aquele que não quer o nosso bem? Nós não nos sentimos bem na presença de um inimigo porque o seu pensamento de querer o nosso mal, às vezes de vingança, de raiva, é penoso para nós, né? Nos atinge de forma que nos causa desconforto. Então, como é que nós vamos compreender o que Jesus nos orientou, né? Amai os vossos inimigos. Como é que a gente faz isso, né? Vamos lembrar da passagem lá que está no Evangelho. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. É Jesus dizendo, conforme está registrado em Mateus 5,43, né? Então, ora,
Se nós temos sensações e sentimentos diferentes ante o amigo e o inimigo, não é lógico a gente entender que Jesus quis dizer que o inimigo ocupasse o mesmo lugar no nosso coração que um amigo ocupa. Não é isso. O que Jesus disse é que amar o inimigo é não guardar ódio, né? É não ter. A gente sabe que a gente não tem a mesma afeição ao inimigo que tem por um amigo, claro. Mas se a gente não guardar ódio, nem raiva, nem rancor, nem desejo de vingança para com aqueles que são nossos inimigos, que nos querem mal, mas ao contrário, se a gente aprender a perdoar, sem nenhum pensamento oculto, sem condição, né, o mal que eles nos causem, se a gente não opuser nenhum obstáculo à reconciliação com eles, se a gente desejar a eles o bem e não o mal, né? Se a gente tentar sentir alegria e não pesar com o bem que aconteça a eles, se a gente conseguir socorrê-los quando a ocasião se apresentar, se a gente se privar, seja por palavras, seja por atos, de tudo aquilo que possa prejudicar aquele que a gente acha que é nosso inimigo, e principalmente, se a gente orar por eles e retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar, a gente vai estar amando os nossos inimigos, né? Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Pão Nosso, diz que onde há luta há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. Diz ainda Emmanuel, o mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. A morte, ela não apaga as nossas faltas, nem nos livra dos nossos inimigos. Nós vivemos no meio de uma multidão invisível que nos assiste, silenciosa, mas atentamente, as menores ocorrências da nossa existência, que participa pelo pensamento dos nossos trabalhos, das nossas alegrias, das nossas penas, né? Nessa multidão invisível que nos rodeia, né, a gente encontra, na maior parte das vezes, aqueles que a gente fez algum mal ou que nos fez mal, né? Então, às vezes a gente encontra o quê? Parentes, amigos, né? Todo mundo ali sendo arrastado pela atração dos hábitos e das recordações, né? Para os lugares ali e para as pessoas a quem conheceram. Então, a gente atrai, pela nossa sintonia, pelo nosso sentimento, pelo nosso pensamento, nesta multidão invisível que nos rodeia, tanto os amigos quanto os inimigos, né? Então, essa multidão invisível, ela nos influencia, nos observa, nos inspira, nos aconselha, e mesmo em certos casos, né, dos inimigos, vai nos perseguir, vai nos obsidiar com o seu ódio e o seu desejo de vingança. Então, o que a gente tem que fazer? Amar, né, os que se mostram contrários ao nosso coração, ampará-los de forma fraterna, com
toda possibilidade que tiver ao nosso alcance de socorrer, né? Por quê? Porque quando a gente faz isso, quando a gente toma essa medida, a gente está se livrando de um duelo calamitoso do mal contra o mal. Leon Denis vai nos explicar no livro Depois da Morte, né, que essas palavras de Jesus, né, amai os vossos inimigos, Cristo não exige da nossa parte uma feição que nos seja impossível, mas sim a ausência do ódio, do desejo de vingança, uma disposição sincera para ajudar nos momentos precisos aqueles que nos atribulam, né, estendendo-lhes ali um pouco de auxílio. Isso, gente, é amar os inimigos. Então vamos aprender a ter um novo olhar, né, sobre a questão dos amigos e dos inimigos, porque a gente sempre vai precisar de um e de outro na nossa caminhada. Você acha que não? Mas pensa bem, olha só, o que acontece? Quem são os nossos inimigos? Né? São aqueles que colocam a prova no nosso caminho. Né? Quando às vezes a gente está se comprometendo ali num bom propósito, que a gente está buscando evoluir, né? A providência divina faz chegar até nós amigos para nos amparar, né? Quando a gente está ali na convivência, por exemplo, quando a gente busca evoluir, o que acontece? Às vezes, algum que era nosso amigo não está na mesma sintonia e ele vai, então, naturalmente se afastar. A gente vai desgostar dele? Não. A gente espera, a gente renuncia momentaneamente àquela satisfação da convivência e espera, né? Se a gente tem amigo que nos esquece, perdoa. Se a gente tem amigo que passou a nos desprezar por qualquer dissonância de pensamento, o que seja, perdoa sempre, né? Então a gente precisa aprender a olhar sob uma nova perspectiva a questão do inimigo, né? Tanto do amigo quanto do inimigo, que a gente tem que desapegar, viu, gente, dos dois. Né? A gente tem que desapegar tanto do amigo quanto do inimigo, porque cada um tem a sua trajetória. Né? A gente angaria companhia ali em determinados momentos da nossa existência, mas o amor que a gente sente é que nos une eternamente. Né? Então, olha, por que a gente tem que ter uma nova visão sobre o inimigo? Porque o inimigo é aquele que identifica melhor os nossos erros, né? E faz com que a gente queira ser melhor. Né? Vocês já perceberam quando às vezes você tem uma rusga com alguém ali no serviço, aquela pessoa, você faz alguma coisa errada, aquela pessoa vai lá, ai, tá vendo? Você fez errado, não sei o quê. Qual é o sentimento que você tem? De querer melhorar para não errar, não é? Exatamente. Né? É o nosso inimigo que aponta a extensão do trabalho que a gente tem a realizar, um trabalho da nossa própria resistência para suportar as dificuldades, da perseverança no bem. Né? Aquele que nos hostiliza, ele não está negando o nosso valor, ele não está nos ignorando, ao contrário. Aquele inimigo que nos hostiliza, ele reconhece a nossa ação. E é exatamente por isso que ele vai nos combater, né? Por isso que ele nos hostiliza. Então, nessa fase evolutiva tão deficiente ainda que a gente se encontra, né? Nós precisamos, na nossa caminhada, dos dois. Dos amigos e dos inimigos. Porque se o amigo traz a cooperação fraterna, nos encoraja a prosseguir no caminho, o inimigo é aquele que nos observa de forma muito atenta e coloca em nosso caminho o teste necessário para a nossa avaliação na escola da vida. Né? Então, vamos agradecer, gente, aos nossos amigos pelo companheirismo, pelo amor, mas vamos agradecer também aos nossos inimigos, porque com a sua crítica necessária, eles nos ajudam e muito na solução de problemas que nós enfrentamos em nossa própria tarefa de melhoramento e de reajuste perante as leis divinas. São os nossos inimigos que nos auxiliam a corrigir as nossas falhas e a andarmos ali por caminhos melhores. Experimenta olhar sob essa ótica, você vai ver como muda o sentimento que você tem por aquele que porventura não te faça o bem. Ore por quem não te faz o bem. Não atrapalhe o caminho de quem não te faz o bem
e ajude-o sempre que você puder. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau.